anual e uma muda parcial das penas do corpo. Muitas vezes essa muda parcial tem muito a ver com as questões sociais e com as questões de acasalamento, porque portanto, as aves passam de uma plumagem muitas vezes mais esbatida, com a qual passaram o período não reprodutor, para uma plumagem muito mais colorida, que depois desempenha uma função importante no período reprodutor. Portanto, têm que as substituir com regularidade. Era um bocadinho a mensagem que queria transmitir, pois as estratégias são muito diversas e isto dá pano para mangas. Outra coisa que têm em comum é colocarem ovos, portanto todas elas fazem postura de ovos, não dão à luz como os mamíferos. Estes ovos têm que ser incubados e depois, portanto, nascem crias que podem ser mais ou menos desenvolvidas consoante as espécies, normalmente espécies que precisam de, portanto, deslocar logo ou que nidificam no solo, têm muitas vezes umas crias bastante desenvolvidas que começam a andar e a caminhar e muitas vezes até a voar ao fim de poucos dias. E depois temos outras espécies que as crias permanecem no ninho, portanto têm uma incubação geralmente mais rápida, porque se desenvolvem menos, as crias saem menos desenvolvidas e depois terminam o seu desenvolvimento já fora no ninho. De qualquer forma é um processo que convém que seja rápido, porque no ninho elas estão muito vulneráveis a predadores e portanto, mas são duas estratégias distintas. Portanto, uns conseguem começar logo a andar, que são nidífugos, e os nidícolas, que são os que permanecem no ninho e que têm que se desenvolver durante mais ou menos tempo. Geralmente as espécies maiores demoram mais tempo, mas nem sempre é assim. E portanto há aqui depois uma imensidão também de estratégias diferentes de reprodução nas aves. Outra das características que têm é serem endotérmicos, portanto terem capacidade de produzir calor. Isto permite-lhes estarem ativas em ambientes muito frios, como por exemplo no Ártico, no Antártico, conseguem sobreviver bem nesses locais, algumas espécies. Têm uma série de adaptações, mas portanto, que lhes permitem viver em zonas com temperaturas negativas. Vi ali uma expressão de curiosidade, isto é uma imagem de infravermelhos, em que se nota nas zonas mais amarelas, onde a temperatura é mais alta, e as zonas azuis, onde a temperatura é mais baixa. Mas Carlos, o Zé Pedro pergunta se podes dar um exemplo da primeira categoria. Da primeira categoria de... Aqueles das aves nidífugas. Ficam já prontos a andar. Sim, as perdizes, por exemplo, os patos, nascem já bastante desenvolvidos e ao fim de algumas horas depois de eclodirem estão prontos a caminhar. Há uma espécie australiana que são os... Agora está-me a faltar o nome. Pedro, ajuda-me aí. Aqueles que enterram os ovos e que os ovos são incubados pelo calor da areia. Está-me a falhar o nome, mas eu já digo, esse é um grupo megapódios, são umas aves que parecem uns perus que enterram os ovos na terra e conseguem aferir a temperatura com o bico, e eles não incubam propriamente dito, eles põem mais terra ou menos terra para aquecer ou arrefecer o monte de terra e de folhas e de ervas onde os ovos estão a ser incubados. Essas crias saem praticamente a voar. Portanto, nascem do ovo e passado 2 ou 3 dias estão aptas a conseguir fazer já os primeiros voos. Portanto, as estratégias têm muito a ver com as questões da predação e da sobrevivência. E com o investimento de algumas é nessa estratégia de terem capacidade. Acho que ficou esclarecido, não? Por exemplo, os pardais, os melros já são nidícolas, já nascem pouco desenvolvidos e depois têm que acabar o desenvolvimento no ninho. As águias, os abutres, todos esses passam depois uma temporada no ninho em que se vão gradualmente desenvolvendo. Há espécies que chegam a estar 4 meses para concluir o desenvolvimento, como é o caso do abutre preto, está a 90, a 120, 90 como mínimo, mas o geral é estar em mais de 100 dias, 100, 110 dias em desenvolvimento desde que eclodem. Pronto, depois como estrutura geral tem geralmente uma das estruturas que é quase única nas aves é o bico, embora também ocorra noutros grupos. Pronto, tem os ossos ocos, ou seja, os ossos
mais leves e para as aves poderem voar, terem mais facilidade no voo, têm uma estrutura que, do ponto de vista da engenharia, é bastante interessante, que são os ossos são ocos, mas depois têm pequenas colunas que os ligam lá por dentro. Ou seja, tira o peso do osso, mas não lhe tira uma elevada resistência. E, portanto, essa é uma adaptação que é exclusiva das aves, terem esses ossos muito porosos e muito leves, mas ao mesmo tempo resistentes. A imensidão de variantes, de patas, de bicos, mas pronto, isso falaremos um bocadinho mais à frente. As primeiras aves com as características, pronto, descritas como aves aparecem na Terra há cerca de 140 milhões de anos. Portanto, já cá andam há muito tempo e talvez por isso tenham tido a capacidade de colonizar, pronto, gradualmente terem evoluído para ambientes diferentes e conseguiram colonizar praticamente todos os habitats terrestres, incluindo grutas. Há espécies que conseguem também utilizar ultrassons e voar na escuridão total e refugiarem-se dentro de grutas bastante fundas, um bocadinho à semelhança do que fazem alguns morcegos. E pronto, e como eu disse, estão em todo lado, desde as florestas tropicais, desertos, zonas completamente congeladas, como a Antártida. Portanto, tem essa diversidade toda. Pronto, eu há bocadinho falei em 10 mil, o número é um bocadinho superior, 10.500, portanto são mais 500 que nos temos que esforçar para vê-las todas. Pronto, e como eu disse, a diversidade é imensa. Aqui estão algumas imagens de espécies que ocorrem cá no nosso país, portanto aves de rapina, aves aquáticas de diferentes famílias, desde as pernaltas às nadadoras, espécies que se alimentam praticamente e que estão praticamente sempre a voar, como é o caso das andorinhas ou dos andorinhões. Pronto, há uma diversidade muito grande. Nós cá em Portugal temos cerca de 400 espécies, temos registradas cerca de 400 espécies, já o número até já é um bocadinho superior, e destas cerca de 400 há 300 que são regulares no nosso país. Ou seja, isto significa que há 300 espécies que estão cá ou em permanência ou durante o período reprodutor, portanto os migradores estivais, ou apenas durante o período de invernada, havendo ainda um outro grupo de muitas espécies regulares que são os migradores de passagem. Por exemplo, esta altura agora é excelente para apanhar as aves em migração, e temos uma quantidade de espécies como as flosas musicais, que são extremamente comuns nesta altura, ou os papamoscas, papamoscas preto, que não se reproduzem cá, são extremamente comuns porque estão em migração das zonas mais a norte para os territórios onde passa o inverno em África e ocorrem por cá. Depois as outras 100 e qualquer coisa espécies são as chamadas aves vagrantes ou raridades, portanto acidentais. São espécies que geralmente habitam noutras zonas do planeta, mas que durante a migração se perdem ou são arrastadas por uma tempestade tropical ou por um tufão ou o que seja, e acabam por aparecer em zonas onde são pouco habituais. E aqui estamos a falar então deste tal número de cerca de 100 espécies, ou mais de 100 espécies atualmente. Este grupo, e eu chamei a atenção a isto, principalmente porque é um dos grupos que atrai muita gente à observação de aves. Pronto, este cá as pessoas vão conhecendo, vão evoluindo, vão aprendendo a vê-las todas e depois chega ali uma altura que querem começar a ver coisas diferentes, encontrar uma espécie destas que vem de outro continente, por exemplo, que não temos cá, encontrar, saber identificá-la. Portanto, isto é um grande estímulo para muitos dos nossos observadores de aves em Portugal. Qual a importância ecológica das aves? Aqui também podíamos passar uma tarde inteira a falar sobre isto, mas pronto, basicamente elas são elementos, componentes dos ecossistemas, portanto estão integradas perfeitamente com as outras espécies, como predadores de algumas, como presas de outras. Temos aves granívoras, temos aves que se alimentam de folhas e de caules de plantas, temos aves que se alimentam de insetos, insetívoras e de carne, portanto se alimentam de outras aves ou de mamíferos ou de répteis. Portanto há toda esta diversidade e este número de espécies grande que temos em Portugal. Pronto, todas elas têm a sua função no ecossistema e estão interligadas, portanto
eu aqui tentei explicar foi que, pronto, elas fazem parte das cadeias alimentares e das teias e têm um papel muito importante em toda a estrutura ecológica, portanto, desde os consumidores primários aos necrófagos, portanto, estão presentes um bocadinho em todo lado, como predadores, como presas, como controladores de alguns insetos que são nocivos para nós, por exemplo, como é o caso de algumas espécies que causam problemas na agricultura ou que são incómodas para nós ou para os animais domésticos, como os mosquitos. Portanto, acabam por ter um papel bastante importante e termos populações saudáveis é muito importante até para o nosso próprio bem-estar. Pronto, vou adiantar-me para não perder mais, porque perdemos aqui uns minutinhos com esta questão. Ok. Pronto, agora já que falei um bocadinho na questão dos predadores, falava aqui só rapidamente sobre as aves de rapina, que é um grupo que me é particularmente caro, com o qual trabalho regularmente. Portanto, são geralmente predadores de topo ou necrófagos. Portanto, predadores de topo significa que dentro daquelas cadeias alimentares estão incluídas as aves de rapina, costumam estar lá no topo das pirâmides, portanto são os predadores muitas vezes de outros predadores e que têm funções importantes na regulação das populações e na própria saúde das populações das espécies das quais se alimentam, eliminando, por exemplo, animais doentes, portanto de certa forma reduzindo a probabilidade de contágio dessas doenças ou de problemas associados portanto, à mortalidade, à decomposição dos animais. Portanto, eles consumindo contribuem para reduzir esses problemas. Também se focam nos animais que estão feridos ou doentes, portanto acabam por contribuir de certa maneira para a saúde das populações das espécies das quais se alimentam. Portanto, são predadores, mas são predadores que, integrados no ecossistema, têm uma função muitíssimo importante. Entrando então agora um bocadinho na questão da identificação e dos princípios gerais para a identificação das aves. Pronto, já esta parte já abordámos. Aqui eu já falei um pouquinho que a observação das aves como atividade lúdica e mesmo turística, portanto, tem uma importância muito grande e cada vez maior no contexto nacional e no contexto internacional. Em Portugal, a observação de aves, eu posso dizer, quando comecei há 20 e poucos anos atrás, era quase uma raridade nós encontrarmos alguém a observar aves no campo, eventualmente excluindo aqui a envolvente direta de Lisboa e aqui a zona de Lisboa onde havia uns observadores, mas fora destas áreas era quase um achado encontrar alguém a ver aves no campo. Hoje em dia é uma atividade que, além de ter ganho, diria literalmente milhares de adeptos, porque, por exemplo, um grupo de Facebook do Aves de Portugal está com 35 mil membros, salvo erro, ou 38 mil. Portanto, é um grupo que tem vindo a crescer e a ganhar cada vez mais dinâmica e interesse. E a nível internacional, por exemplo, nos Estados Unidos, são cerca de 25 milhões de pessoas que praticam a atividade com regularidade. Portanto, isto significa que, até do ponto de vista do turismo, é um tipo de turismo que já começa a ter um peso significativo e que realçar e eventualmente até dar-lhe a devida importância, porque acaba por ser um turismo complementar daquele turismo mais de massas, o turismo mais, portanto, com praia e sol e visitar cidades. Portanto, é um complemento bastante interessante que nós podemos oferecer cá em Portugal, e isto tem todo o interesse do ponto de vista económico também. Pronto, os tipos de público são muitíssimo diversos. Há imensas pessoas reformadas, então nos países nórdicos, por exemplo, há uma percentagem enorme de pessoas que depois da reforma se dedicam à observação de aves. Há clubes de ornitologia ou de observação, de fotografia de aves, e as pessoas inscrevem-se nesses clubes, fazem viagens, portanto tem uma série de componentes bastante interessantes. Pronto, eu falo-vos depois agora um pouco sobre estes aspectos para a identificação, portanto os princípios básicos para começar a identificar aves. Se tivermos tempo, abordam-se aqui os principais grupos, mas isto provavelmente já não vai dar para a anilhagem, também terão que ficar para outras sessões, também não podemos queimar os cartuchos todos de uma vez.
Então, para começarmos a introduzirmos nesta atividade, portanto, temos que começar a adquirir um conjunto de conhecimentos que nos permitam, portanto, olha, tenho passos mal escritos, peço desculpa por isso, que não reparei, isto foi provavelmente feito assim à pressa e ficou mal. Portanto, há um conjunto de técnicas que nós podemos utilizar para começarmos a progredir na capacidade de identificarmos as aves e depois, portanto, se for uma coisa que desperte interesse e que as pessoas mantenham e que vão praticando, dá uma sensação excelente porque nós sentimos-nos a evoluir e vamos evoluindo cada vez mais e, como eu digo, ao fim de 20 anos ainda há espaço para evoluir bastante. E nós podemos sempre ir melhorando, portanto a observação de aves é acima de tudo, além de ser uma atividade que dá muito prazer e descontração porque vamos para o campo e tudo mais, é uma atividade que do ponto de vista intelectual é muitíssimo estimulante, ao contrário do que muita gente possa pensar, isto se quisermos podemos ir a pormenores e portanto temos sempre um estímulo para aprender mais e para continuar. Depois falo-vos um bocadinho lá mais para o final também de algum equipamento, o equipamento básico que é necessário para fazer a atividade. Pronto, os principais grupos já falámos nisso, à frente abordaremos essa questão. Então, como é que nós nos iniciamos nestas questões? Como é que ir as aves entre si, as diferentes espécies? Portanto, uma das questões óbvias, portanto, pode ser o aspecto geral da ave, o tamanho, a forma como voa, a forma como se comporta e, portanto, há uma imensidão de questões que nós podemos abordar para irmos a... Pois é muito importante também, principalmente no início, mas não só, nós fazermos anotações ou desenhos, e não se assustem porque aqui não é preciso sermos ilustradores científicos, é preciso muitas vezes fazermos um esboço em que apontamos uma determinada característica, uma determinada mancha, uma determinada cor, uma determinada forma, que depois nos pode auxiliar a fazer a análise desse registro e dizer, olha, e esta ave assim, na data tal, o habitat era este, tinha estas características e tinha esta característica particular e depois vamos... Portanto, com a ajuda de guias de campo ou outro tipo de auxiliares, há imensos hoje em dia, e eu digo sempre a quem se está a iniciar nestas atividades agora, que o mundo hoje não tem nada a ver com o mundo quando eu comecei a ver aves, ou o Pedro, há 20 anos atrás. Eu posso vos dizer que a primeira vez que vi um guia de aves a sério foi quando fui para a universidade. Portanto, não tinha um guia de aves, sabia imenso sobre aves já naquela altura, mas não havia nem de perto nem de longe a informação que há hoje em dia. Hoje em dia, além de haver muitos guias e muito melhores do que os que havia há uns anos, há CDs com gravações, há imensos sites onde é facílimo encontrar fotografias, há grupos de discussão, há muitos observadores de aves que vão para o campo e que muitas vezes com todo o prazer ajudam pessoas menos experientes a aprenderem com eles. Há muitos cursos, há muitas atividades como esta que estamos a fazer hoje. O manancial de hipóteses e possibilidades de aprender é imenso, que não existia há 20 anos atrás. Portanto, esse é um aspecto interessante que eu às vezes relembro para quem se iniciou há menos tempo, porque as coisas hoje em dia são claramente o dia e a noite em relação a que eram aqui há uns anos atrás. Pronto, depois através da consulta destes auxiliares e de tirarmos estas dúvidas, muitas vezes tirar uma fotografia ave é excelente porque permite depois estudá-la melhor e chegar a uma identificação. Pronto, alguns exemplos de como desenhar. Há técnicas que se podem aprender facilmente em alguns guias ou até mesmo na internet para fazermos os tais esboços que depois nos permitem tirar algumas características que nós possamos referenciar. E aqui estão alguns exemplos, mesmo para quem não sabe desenhar, como é o meu caso, eu às vezes que depois têm lá aquilo que é necessário para conseguirmos chegar a bom porto com a identificação. Mas estão a ver, as técnicas muitas vezes não são nada de muito complicadas para podermos fazer uma ave rudimentar em que depois vamos anotar a lista superciliar ou o barreto ou aspectos da plumagem,
temos depois aí hipótese de fazer muita coisa, portanto isto não é preciso ser um especialista em desenho, é preciso sim, pronto, a nossa capacidade de observação começar a ficar cada vez mais apurada e nós conseguirmos ir reparando nestes pormenores e apontá-los, para depois podermos chegar a uma identificação como deve ser. Portanto, uma das primeiras coisas a ver é de que tipo de ave se trata, e aqui estamos a falar, por exemplo, se é uma ave tipo cegonha, não é? Com pernas altas, bico comprido, se é uma ave tipo andorinhão, com asas compridas e finas e que voam com um voo muito rápido. Portanto, conseguimos fazer logo uma classificação primária relativamente grosseira, digamos assim, mas que nos vai logo ajudar a começar a separar em grupos, em diferentes compartimentos, a ave que estamos a ver. Depois, o aspecto geral, portanto, aqui podemos utilizar espécies que nós estamos habituados, como os pombos, sei lá, uma ave, tipo pombo, mas com as pernas mais altas ou algo do género. Portanto, o tamanho, temos aqui vários pontos onde começar logo a distinguir se são aves muito pequeninas, muito grandes, tamanho médio, tamanho de um melro, tamanho de um pombo. Pronto, vamos começando a pensar nestas coisas. Depois, se vemos a ave a voar, qual é a forma da asa? Se é uma asa muito pontiaguda, se é uma asa muito arredondada, pronto, se está inclinada para trás ou não, se a ave estica muito as asas e plana. Portanto, temos começamos aqui a aprofundar. Depois temos uma série de padrões que podem ou não ser visíveis, mas já que estava a falar em planar, se pensarmos nas aves de rapina, há uma quantidade de padrões diferentes, há umas que são todas castanhas, uniformes, há outras que têm, por exemplo, têm o corpo castanho, mas depois têm as asas com umas manchas brancas, há outras que têm o corpo claro e têm a asa branca e preta, ou têm a asa toda clara por baixo. Portanto, há uma série depois de padrões, de marcações que nos ajudam a identificar. A cauda também bastante importante, a forma e o tamanho, há uma grande diversidade, depois já vamos ver alguns bonequinhos à frente, algumas imagens. Padrões visíveis na cauda também ajudam a identificar muitas espécies e às vezes são mesmo cruciais para distinguir entre espécies muito parecidas. Forma e tamanho do bico, as marcas de campo mais notórias, sei lá, às vezes há qualquer coisa que salta à vista ou que a cabeça tem uma cor particular, ou o bico é de uma cor muito vermelho, ou é laranja, ou é preto. Portanto, há uma série de marcas que muitas vezes se veem bem. E depois há um outro conjunto de informação que nós podemos utilizar que nos ajuda imenso a identificar que, ao fim de sairmos umas quantas vezes e de começarmos a olhar para as aves, começamos a perceber que elas têm uns comportamentos muito típicos, muito característicos. Por exemplo, um pardalito a alimentar-se no chão saltita e um tentelhão a alimentar-se no chão caminha. Portanto, nós até podemos não estar a conseguir ver os padrões e a distinguir, mas, por exemplo, se vemos saltinhos, já sabemos que não é um tentelhão, pode ser um pardal, e se vermos a caminhar também excluímos logo o pardal. Portanto, depois há aqui uma série de aspectos que nós podemos ir aprofundando, tal como a forma, o modo como voa, se é um voo ondulante, se é um voo retilíneo, se bate as asas constantemente, se bate as asas e plana, se é rápido, se é lento. Portanto, há aqui uma série de aspectos que depois podem relacionar com o voo, e para os cantos. Também aqui é uma área que não é fácil quando se começa, há imensas vocalizações diferentes, cada espécie tem várias, mas nós depois com paciência, com calma, vamos aprendendo e podemos depois ter a capacidade de andar no campo e muitas vezes nem precisamos levantar os binóculos para conseguirmos detectar rapidamente 10 ou 12 espécies só pelos cantos ou pelas vocalizações. Portanto, isto ao início é difícil, mas depois gradualmente vai se tornando mais fácil e eu posso dizer que para mim é uma dos meus desafios atualmente, ainda é ir aumentando o meu conhecimento sobre os cantos e os chamamentos e a capacidade de identificar.
porque a nossa memória auditiva não é tão permanente como a nossa memória visual. E nós, depois de aprendermos a conhecer bem as espécies, muitas vezes basta um olhar para sabermos logo o que é. Os cantos, isso acontece facilmente com muitos, mas depois há outros que nós todos os anos temos que aferi-los, de espécies migradoras, por exemplo, que ficam mais caladas no período do inverno, depois quando os ouvimos novamente passado uns meses, já temos que fazer ali outra vez um ajuste. Outro aspecto importante é a estrutura. O tipo, se é tipo pato, se é tipo cegonha, se é tipo melro. Portanto, temos essa questão da estrutura, mas depois das proporções também. E isto é muito importante, por exemplo, para os patos, se tem um ar mais atarracado ou mais comprido. Carlos, o Pedro pergunta, na tua opinião, qual é o grupo mais difícil de identificar? Há uns quantos que são muito difíceis. As flosas têm bastantes espécies muito parecidas, as petinhas também, são dois grupos bastante difíceis, mas cá está, as petinhas visualmente podem ser extremamente complicadas, através das vocalizações, nós depois de as aprendermos, conseguimos separar logo algumas que às vezes visualmente são quase impossíveis. As flosas têm algumas espécies que são muito, muito difíceis. Depois há outro grupo que também é complicado, que são as marinhas. As aves marinhas, quer pelas condições de observação, quer por haver espécies muito, muito parecidas, e como nós normalmente observá-las no mar, ou estamos de terra a vê-las, portanto, a lidar com o vento e com as ondas, em que as observações não são, digamos, de grande qualidade do ponto de vista de termos a ave ali para ver as características todas, é complicado. Muitas vezes também estão longe, estão em umas condições que não são boas, e depois têm muita variabilidade também entre indivíduos da mesma espécie, que por sua vez se confundem. Estou a pensar no grupo dos moleiros, por exemplo, tem ali 3 espécies que tem uma que é bastante fácil de distinguir das outras, mas depois tem outras 3 que quando vemos uma ave sozinha, aquilo já exige experiência, já exige uma experiência muito grande para perceber proporções, o tipo de voo, se a ave é um bocadinho mais encorpada ou menos encorpada. Eu diria que estes são talvez os grupos mais complicados. Não sei se concordas, Pedro. Sim, muito obrigado, Carlos. Sim, eu eventualmente incluiria os limícolas também, que acho que são algo complicados, mas sim, concordo perfeitamente contigo. E sem dúvida esses grupos que falaste são complicados, e ao mesmo tempo também deixa-nos a nós um desafio para aprender mais e olhar para os pormenores, e acho que esse desafio a mim é uma coisa que me atrai muito na observação e identificação. Pois, eu as limícolas não as referi porque as espécies que são regulares cá, eu diria que não são muito complicadas de identificar. Ou seja, elas não são fáceis, mas uma vez que as conheçamos, é relativamente fácil conseguir identificar com boas condições de observação. Complicadas são aquelas que vêm dos Estados Unidos, por exemplo, que há uma quantidade de espécies que são muitíssimo parecidas com as nossas, e depois aí sim é um verdadeiro desafio distingui-las, porque têm um padrão muito parecido, mas ligeiramente diferente nas coberturas das asas, por exemplo, ou nas proporções do bico. Pronto, sim, há algumas espécies que diria que são mesmo um verdadeiro quebra-cabeças para conseguir identificá-las. Eu só não referi esse grupo por essa razão, enquanto que as flosas, por exemplo, as que aparecem cá regularmente, a flosa pálida, por exemplo, é sempre uma dor de cabeça. São raros os indivíduos que se conseguem identificar à primeira, principalmente agora nesta altura, que elas não cantam e que se tornam bastante complicadas. Outro aspecto importante que pode ajudar logo também a eliminar algumas possibilidades, embora isto tenha que ser feito com algum cuidado, são as épocas do ano, as datas em que se observam as aves, porque, como eu disse há pouco, há espécies que só cá estão durante o período reprodutor e verão, depois migram para
geralmente para a África. Há outras que só cá vêm passar o inverno e, portanto, nós conhecermos minimamente a fenologia, conseguimos, à partida, eliminar logo ou pelo menos reduzir as probabilidades de ser determinada espécie. Por exemplo, ver um tartaranhão em dezembro, a probabilidade de ser um tartaranhão caçador é muitíssimo reduzida, uma vez que eles são estivais cá em Portugal e migram todos para a África, ou praticamente todos para a África no inverno. Portanto, a probabilidade de ser um tartaranhão azulado é muitíssimo maior. Portanto, isto logo nos vai ajudar. A mesma coisa com os locais onde se observam, porque há espécies que têm distribuições um bocadinho ou bastante localizadas, e isto pode ajudar a ter logo uma percepção se pode ou não ser a ave, embora, como eu disse, isto tem que se ter algum cuidado, porque as aves voam e são arrastadas pelos temporais, têm dispersão natural e, portanto, muitas vezes podem aparecer espécies em locais onde não são habituais, portanto, isto é preciso sempre ter algum cuidado. E, pronto, como dizia, então isto, o que é preciso é nós conseguirmos ir ao guia e, pronto, temos cá as descrições, vamos ler o que lá diz e depois, se tivermos dúvidas, temos aqui sempre esta cábula para tentar ajudar, portanto, a perceber de que parte da ave é que estamos a falar. Carlos, peço desculpa, importas-te colocar a apresentação em modo de slideshow para podermos sim. ver a imagem maior? Não tinha percebido que não estava. Ok. Pronto, obrigada. Pronto, o que já falámos, o aspecto geral, muitas vezes dá-nos logo para agrupá-las num determinado tipo de grupo, e dando alguns exemplos, nós podemos dizer uma ave tipo limícola, mas depois nem todas elas têm o bico comprido, e nem todas as aves de rapina são grandes e têm o voo planado, portanto o aspecto geral pode ajudar-nos logo a pô-las num grupo, mas depois teremos que ir ver uma série de pormenores. Aquelas questões que eu falei, tipo, se são mais gordinhas ou mais compridinhas, mais esbeltas, portanto, isto depois são coisas que nós vamos, com o passar do tempo, vamos conseguindo apurar. Eu pus aqui algumas silhuetas só para dar um exemplo deste tipo de coisas que estamos a falar. Portanto, uma ave tipo pato, qualquer pessoa identifica logo aquele grupo. Mesma coisa para o tentilhão, que já cobrirá os fringilídeos, eventualmente os pardais também. Portanto, as limícolas, pronto, tem toda esta variabilidade. Pronto, dando outra vez estes exemplos, descrever um pato como esbelto e elegante conduz a uma identificação que muitas vezes é diferente de chamar-lhe chonchudidense. Por exemplo, pode ser a diferença para separar um pato real de um arrabio. Que eles são sensivelmente do mesmo tamanho, portanto têm aquela forma típica de pato, só que um é mais esbelto, o pescoço mais comprido em proporção, a cauda também mais comprida, mais alongado. Portanto, são estes pequenos aspectos que depois nos vão ajudando a identificar. O tamanho, a mesma coisa, portanto há uma variação enorme de tamanho, desde a estrelinha com 5 gramas e 6 ou 7 centímetros de comprimento, até o abutre preto com 3 metros de envergadura e com 10 kg de peso ou 9 kg de peso. Portanto, há uma variação muito grande e nós depois começamos aqui a poder compartimentar um bocadinho as aves entre as tais pequenas, médias, grandes, muito grandes. Portanto, temos depois aqui uma série de características que ficamos a ir logo fazendo. A questão que já falámos há pouco da forma das asas também pode ser logo um excelente indicador de tipo de ave é que se trata. Por exemplo, as rapinas tendem a ter asas largas e compridas para fazerem aquele voo planado. Já as aves marinhas, como no mar há geralmente mais vento e elas voam próximo da água, têm também umas asas muito especializadas em voo planado, mas já são tipicamente mais compridas. Ou os peneireiros que têm um voo ativo muito forte, e as andorinhas, portanto, têm asas especializadas em voar muito rápido, portanto, tendem a ser estreitas e pontiagudas. Portanto, aqui também há uma grande diversidade que nós podemos ir logo juntando. Aquilo que falámos há pouco dos padrões,
Tem aqui alguns exemplos de limícolas, de patos, gaivotas, em que podem ver os padrões são bastante diferentes e nós muitas vezes podemos não ter a capacidade ou o tempo de ver a ave como devia ser, mas podemos ver, por exemplo, aqui o perna vermelha com esta mancha branca bastante extensa na asa, é a única espécie das limícolas que cá temos que apresenta esta mancha assim tão extensa. Portanto, muitas vezes não conseguimos identificar a ave por aquilo que vimos, mas ela levanta o voo e isto é o suficiente para podermos dizer que é um perna vermelha. No caso dos anatídeos, dos patos, estas áreas que se chamam os espelhos, portanto, estas zonas com diferentes padrões também variam bastante entre espécies e geralmente se nós conseguimos ver isto bem, conseguimos chegar à espécie. Na altura, por exemplo, em que estão na muda ou na fase em que os machos estão muito parecidos com as fêmeas, eles são todos muito uniformes e não têm aquela plumagem exuberante visível. Portanto, os espelhos das asas muitas vezes ajudam imenso a identificar. A mesma coisa para as gaivotas, que também têm variações ali naquelas manchas pretas na ponta, umas têm umas pintinhas brancas, outras não têm. A tonalidade do cinzento, a extensão do preto, portanto, tudo isso ajuda. As manchas nas aves de rapina, como eu disse há pouco, se tem, por exemplo, a orla toda escura, mas depois tem ali aquele padrão castanho escuro ali na zona carpal. Portanto, há aqui uma grande diversidade e nós depois vamos começando a tomar atenção a estes pormenores. Os tais desenhozinhos que eu às vezes vos falo pode ser uma coisa tão simples quanto isto, um mero esboço em que se fazem um esquiço das linhas, das manchas, das áreas escuras ou claras que aparecem, e a mesma coisa se pode dizer em relação às caudas, portanto podem ser mais pontiagudas, ou serem redondas, serem quadradas, terem bifurcação maior ou menor, portanto serem em cunha. Há aqui uma diversidade grande que nós, conseguindo observar estes parâmetros, muitas vezes eles podem ser logo exclusivos de algumas espécies possíveis. A mesma coisa para os padrões, como eu vos referi há pouco, o facto de terem as retrizes externas brancas, como é o caso aqui da imagem da esquerda, ajuda a separar muitas espécies. Estes T's invertidos, que são típicos dos chascos, por exemplo, ou terem só umas manchazinhas brancas, portanto, isto depois há uma diversidade muito grande, mas são aqueles aspectos que devemos ter em conta. A mesma coisa com os bicos, portanto, sabermos logo distinguir se é o bico de uma árvore granívora, portanto, que será cônico aqui como o do verdilhão, se é um bico mais fino e mais pontiagudo, que indicia ser uma espécie insetívora ou que se alimenta de pequenos frutos, ter o bico em forma de gancho, portanto, típico das aves de rapina, ou as limícolas, portanto, umas têm o bico direito, outras têm o bico um bocadinho curvo, umas muito comprido, outros mais curto, portanto, são todos aspectos que nós devemos anotar, que nos saltem à vista e que nós vamos reparando, e que depois nos ajudam a quando vamos pesquisar no guia ou na internet ou onde seja, nós termos estas características ainda presentes. Os aspectos de comportamento, como eu referi, são extremamente importantes. Aqui a evolução já se faz um bocadinho mais no terreno, portanto nós observando as aves e percebendo como é que elas se movimentam, vamos ganhando logo capacidade muitas vezes para conseguir identificá-las sem as conseguir ainda ver muito bem. Então aqui 3 ou 4 exemplos. Aquilo que eu já referi, do pardal, eles saltitam, não caminham, enquanto que as petinhas ou os tentilhões caminham em vez de darem saltinhos. O pilrico da areia, às vezes vamos à praia e andam lá umas avezinhas ali na zona da arrebentação, onde chegam as ondas, que correm muito rapidamente para baixo e para cima, portanto, fugindo às ondas. Isso indicia-nos logo que poderão ser pilricos da areia, pelo habitat e pelo comportamento. Ou uma rola do mar, que muitas vezes vemos a virar pedrinhas para descobrir as pulgas do mar que estão debaixo das pedras e outros invertebrados que estão lá debaixo, da qual ela se alimenta. Portanto, o comportamento, os peneireiros que ficam parados no ar, completamente parados, portanto, isso também
é logo o diagnosticante. Há poucas espécies que fazem isso, depois jogando com outras características conseguimos facilmente chegar à identificação. No caso dos patos e de outras espécies aquáticas. Carlos, peço desculpa estar a interromper, já ultrapassamos um pouco o tempo estabelecido para a atividade. Não sei se os atuais participantes têm, já vi que há aqui pessoas que têm que se ausentar, mas os restantes participantes têm problemas em que a sessão continue por mais uns minutos. Não tenho problema nenhum. Ótimo. Por mim também. Também não. Pronto. Podemos estar aqui até à meia-noite fazendo uma pausa para jantar daqui nada. Carlos, então estás à vontade. Sim. Ok, podia dizer que, por exemplo, entre patos marinhos ou mesmo e outras espécies aquáticas, a forma como mergulham muitas vezes é suficiente para distinguir espécies que são muito similares. Por exemplo, se dão um saltinho para mergulhar ou se desaparecem com as asas meio abertas, ajuda-nos logo a separar algumas espécies. A mesma coisa com as andorinhas do mar e as gaivinas, que são muito parecidas, principalmente agora no outono, que há aves juvenis. As andorinhas do mar mergulham, portanto dão mesmo um mergulho para capturar um peixinho, enquanto que as gaivinas só tocam com o bico na superfície da água para apanhar os animais à superfície. Portanto, são estes aspectos de comportamento que muitas vezes nos ajudam logo ou que nos vão ajudar depois a chegar a uma identificação. Outro comportamento típico é a forma, os poisos, por exemplo, os cartachos tendem a escolher sempre a pontinha de um arbusto ou um fio de uma vedação para pousar, sempre num ponto alto e exposto, e depois fazem pequenos voos para apanhar insetos no solo ou em voo. Enquanto, por exemplo, os papamoscas tendem a estar metidos mais nos ramos inferiores das árvores e depois têm um comportamento similar, mas já fazem depois uns movimentos com a cauda ou com as asas meio caídas que também já ajudam a ir para esse lado. Portanto, estão a ver, isto depois é um mundo de questões que nós podemos ir aprofundando e aprendendo com elas. Aqui os exemplos do voo que já falámos há pouco. Uma rola que voa em linha reta, por comparação com uma tordeia que é quase do mesmo tamanho, mas que tem um voo ondulado. Portanto, isto pode logo ajudar a excluir uma ou outra. O tipo de voo planado, como fazem as aves marinhas e as gaivotas, costuma ser diferente, elas não têm o mesmo tipo de voo, portanto as pardelas têm planam mesmo à superfície, depois têm um bater de asas muito rápido, enquanto as gaivotas tendem a voar um pouco mais altas e com um tipo de batimento de asas diferente. A questão de peneirar como os peneireiros, os mergulhos, portanto, são todas estas diversidades que depois ajudam a chegar a conclusões, ou pelo menos a ir começando a separar os grupos. A questão dos chamamentos, como eu já referi, embora seja difícil descrevê-los, eles muitas vezes podem ser uma ajuda muitíssimo importante para determinadas espécies que sejam difíceis. E, portanto, nós hoje em dia, como eu disse, é muitíssimo fácil chegar a informação, quer pela internet, quer por outros meios, CDs, tudo mais. Portanto, também podemos ir aprendendo aqui. E aqui um conselho que eu dou para quem gostar de iniciar nesta área é não se pôr a ouvir um CD, por exemplo, de enfiada, porque vai chegar ao fim mais confuso do que estava se calhar quando iniciou, mas sim levar isso de uma forma descontraída, ouvir um bocadinho hoje, ou interessar-se por um grupo ou por uma espécie em particular, ir lá ouvir um bocadito, de ir gradualmente incorporando esta informação. Também costumo dizer que é muito importante começar pelas espécies mais comuns e que estão mais próximas de nós, ir ao jardim perto de casa, começar a conhecer as espécies mais frequentes, mais comuns, os chapins, os melros, e depois de conhecermos essas bem, vai se tornando mais fácil perceber que há outras diferentes e, portanto, ir incorporando cada vez mais espécies no nosso conhecimento. Pronto, as questões que eu já referi há pouco da presença das espécies, algumas estão cá o ano todo, outras são migradores estivais, só estão um período do ano, outras só cá estão no inverno,
portanto a época do ano muitas vezes ajuda. O local a mesma coisa, por exemplo, é uma espécie tipicamente de zonas muito secas e áridas do Alentejo e do sudeste, do nordeste algarvio. Pronto, seria pouco provável encontrar um solitário aqui ou aqui na costa, na zona de Lisboa. Portanto, se nós vemos uma ave, ficamos na dúvida, provavelmente temos que pensar num roxinol grande dos caniços ou noutra espécie que será já frequente aqui nesta zona e não num solitário que tem uma distribuição muito restrita noutra zona. Como eu disse, há exceções, mas isto muitas vezes ajuda-nos logo a eliminar. Outro exemplo é a escrevedeira amarela, que pode ser confundida com a milheirinha ou com a escrevedeira de garganta preta. Se nós a vemos na primavera, por exemplo, aqui na zona de Lisboa, a probabilidade de ser uma escrevedeira amarela é praticamente zero, porque elas só nidificam no extremo norte do país. Portanto, há estas nuances que depois nós vamos aprendendo também e conhecemos um pouco mais sobre as espécies e a fenologia e vamos aprendendo sobre estas questões também da distribuição e onde é que podemos ver o quê. Portanto, a região muitas vezes ajuda a eliminar possibilidades, também é um bom indicador, tal como a data e o local. Os habitats, portanto, também é importante tomar algumas notas, se é uma ave a voar sobre o mar, se está na zona intertidal, se é numa barragem, se está no meio de uma zona aberta ou fechada, ou num caniçal. Portanto, o habitat muitas vezes também nos ajuda logo a ir pensando nas melhores alternativas para esse local. Aqui está um exemplo de um caderno de campo, pronto, com aquelas questões que eu, no fundo, o resumo das questões que temos estado a falar, a data, o local, o tipo de habitat, as condições meteorológicas que muitas vezes são importantes. Eu não entrei muito nisso, mas, por exemplo, o facto de estar nublado ou sol forte pode influenciar bastante a forma como percepcionamos as aves. Em dias muito escuros, aves claras parecem maiores e em dias mais claros pode ser precisamente o oposto. Portanto, temos também que ter essas questões em conta. Pronto, aquela ideia que eu falei, que muitas vezes com um esboço não muito elaborado, onde podemos anotar aspectos como a cor das patas, a forma da cauda, as listas que tinha na cabeça, a forma do bico, o comprimento. Portanto, temos uma série de questões que podemos apontar. Geralmente fazemos uma lista. Antigamente toda a gente usava um caderninho de campo para ir tomando estas notas e fazendo as anotações das espécies que ia vendo, o número de indivíduos, para quem gosta de apontar, o habitat. Portanto, há algumas notas que sejam interessantes. Hoje em dia, e para quem já é um pouco mais experimentado, já há ferramentas em aplicações, por exemplo, de telemóvel, que nós podemos ir para o campo e vamos registando logo diretamente numa aplicação as espécies que vamos vendo e depois ficamos com uma lista em formato digital que, por sua vez, depois aquilo dá-nos os totais pelo país, pela região onde estamos. Portanto, depois podemos fazer uma imensidão de análises e de interpretações daquela informação, mas pronto, o caderninho, para quem está a começar, eu recomendo sempre, porque acho que é um excelente, porque nos permite anotar muita coisa que depois é importante mais para a frente. Só agora para vos dar alguns exemplos de espécies que podem muitas vezes ser complicadas. Há variações enormes de plumagem que podem ser, portanto, dentro da mesma espécie haver indivíduos claros ou escuros. Aqui tem um exemplo do falcão abelheiro ou búteo vespeiro, isto é conforme o nome, que tem indivíduos de forma escura que são, pronto, todos muito castanhos, depois com um padrão diferente na asa, como tem este indivíduo do lado esquerdo que seria mais normal, o padrão mais intermédio, mas depois também há os claros, portanto há uma variação enorme e isto dificulta bastante a identificação. Depois temos que nos focar em alguns aspectos particulares,
como por exemplo aqui a composição da cauda, as barras, a forma como as barras estão distribuídas, uma barra terminal e duas ali mais na base da cauda, são únicas, portanto não há espécies parecidas, como seria a águia da asa redonda, por exemplo, não tem este padrão de cauda, pois é nestes aspectos que nós nos vamos focando para poder distinguir. Aqui era só chamar a atenção que isto pode ser mais uma dificuldade. Há depois aquelas variações sazonais que eu falei há pouco, das plumagens nupciais e das plumagens do período não reprodutor. Portanto, a mesma espécie pode ter um aspecto bastante diferente entre diferentes épocas e temos que ter isso em conta. A generalidade dos guias hoje em dia já traz esta diversidade de plumagens. Os guias mais antigos, menos evoluídos, traziam muitas vezes só a plumagem nupcial e depois nós víamos as aves no inverno e ficávamos ali um bocadinho aflitos porque aquilo não vinha no guia. Hoje em dia os guias são muitíssimo completos e cada vez mais trazem estas plumagens todas, portanto são excelentes auxiliares para nos tirar dúvidas. Há depois outro tipo de variação de plumagem que tem a ver com a idade. Há um conjunto de espécies que quando saem do ninho têm uma plumagem distinta da plumagem definitiva de adultos. Aqui tem o exemplo do abutre do Egito, que é um caso extremo, digamos assim, que os juvenis são geralmente escuros, quase uniformes, e depois em adultos eles ficam brancos e pretos e portanto assumem um aspecto bastante diferente. Neste caso concreto, esta plumagem de adulto pode demorar 5 a 6 anos a ser atingida e, portanto, depois aqui pelo meio é que há umas plumagens intermédias que muitas vezes são uma grande dor de cabeça. Mas pronto, é só um alerta para verem cá esta variação que tem a ver, pode haver esta variação que tem a ver com a idade, e há depois ainda outras espécies em que a variação também é associada ao sexo, em que os machos têm uma plumagem totalmente distinta das fêmeas. E tem o exemplo da águia caçadeira, ou tartaranhão caçador, que, portanto, que os machos são cinzentos com as pontas das asas pretas, ali com umas barrinhas pretas, e as fêmeas são castanhas, portanto não têm nada que ver com os machos no que toca à coloração. E, portanto, temos que ter em conta que para algumas espécies temos que pensar machos e fêmeas e juvenis, portanto, para ter em conta na identificação. Pronto, e como eu disse, eu não me vou alongar mais, porque já excedemos o tempo. Quanto aos equipamentos, assim, uma abordagem rápida, fundamental é uns binóculos. Quem pode, ou mais à frente, quando tiver interesse pela atividade, um telescópio muitas vezes ajuda bastante, porque permite ver as aves com estabilidade, portanto, com uma aproximação bastante superior. E, por exemplo, eu falei há pouco das aves marinhas. As aves marinhas só com binóculos são extremamente complicadas. Com o telescópio ganhamos ali muita proximidade daquelas aves que se veem longe e muitas vezes mal, e pode fazer a diferença. Mas os binóculos são o essencial para começar. E aqui há muitas marcas e modelos. Eu normalmente para as aves recomendo ampliações entre 8 e 10, ou 7 e 10, porque mais do que isso começa a ser complicado, porque depois nós temos que segurar os binóculos com as mãos, e se tivermos uma ampliação muito grande, como por exemplo 15 vezes, o nosso próprio movimento, nós trememos sempre um bocadinho, isso já começa a interferir com a qualidade da observação. E, portanto, ampliações muito grandes eu não recomendo, e ampliações muito pequenas também não, porque pronto, não temos a proximidade que precisamos. Para quem costuma observar em meios mais fechados, como florestas e assim, é bom ter menos ampliação, para termos um compromisso bom entre distância e habitats um pouco mais abertos, por exemplo, para as limícolas, para aves de rapina. Então o 10 já é um binóculo muito, 10, portanto a ampliação de 10 vezes já é um compromisso bastante interessante. Eu pessoalmente é o que utilizo, é 10 vezes. Pronto, o telescópio tem que obrigatoriamente ter o tripé, e depois é preciso ter em conta que é preciso carregar isto no campo. Às vezes não faz diferença, mas quando as caminhadas são longas isto pode ser uma complicação.
Obviamente o guia de campo é fundamental, porque nos vai ajudar a identificar. Há guias completos para a Europa, que para quem está muito no início podem ter a chatice de terem muitas espécies parecidas, sendo que muitas delas não ocorrem cá. Mas todos estes guias trazem associados os mapas de distribuição, portanto eu muitas vezes digo às pessoas, olha, mais vale comprarem logo um guiazinho em condições, mas para quem ainda tem dúvidas se vale a pena investir num guia bom ou não, há guias também específicos para as aves. A máquina fotográfica hoje em dia já é uma ferramenta muito útil e que, aliás, há muita gente que entrou nesta questão das aves pela fotografia e não pelas aves em si, e portanto, como as máquinas também já estão acessíveis em termos de preço, com zooms fantásticos e tudo, é um acessório cada vez mais presente na observação de aves. A mesma coisa para os gravadores, embora os gravadores ainda para muito pouca gente, mas há hoje em dia também já a facilidade de se fazerem gravações com microfones bastante baratos e gravadores, e portanto isto depois também muitas vezes ajuda nas identificações e espécies noturnas, por exemplo, ou cantos que são difíceis de ver, portanto também ajuda bastante. Depois ir para o campo é aquilo que já toda a gente sabe, não é? Levar vestuário quente ou fresco consoante a época do ano, confortável, calçante, repelente de insetos também ajuda, porque há muitas situações em que vamos para uma zona úmida e somos devorados pelos mosquitos que não fomos minimamente preparados. Água, protetor solar, portanto isto são as questões básicas. Isto eu já referi, portanto aqui no caso dos telescópios não falámos sobre isso, mas portanto o geral são oculares de 20-60 milímetros, 20 vezes 60 ampliações, e depois o diâmetro da lente é que varia geralmente entre os 60 e os 80 milímetros, assim é que é. Portanto este zoom permite fazer grandes aproximações às aves, e se o telescópio já for de boa qualidade, com um bom tripé, se as condições estiverem boas, isto permite ver pormenores de aves que estão bastante distantes e, portanto, é uma ferramenta muito útil, ou, por exemplo, ler anilhas coloridas, esse tipo de situações. Pronto, os guias de campo eu já referi, há vários em português, completos, o que está a ser vendido agora pela SPEA, que é o guia, agora está-me a falhar aqui o nome, mas que é Aves de Portugal e da Europa, a Collins, é talvez o melhor guia que existe neste momento para a Europa toda, mas pronto, há outras opções, mas eu recomendaria fortemente o Collins, porque é de facto um guia muito, muito bom. Pronto, as cores também devem ser discretas para não nos tornarmos demasiado visíveis e podermos incomodar as aves. É óbvio que há situações em que isto é irrelevante, há outras em que de facto faz diferença e elas podem se aproximar mais de nós ou tolerar-nos mais se nós formos minimamente discretos. Portanto, e era isto, em termos de apresentação, era o que tinha para vos apresentar. Agora, se tiverem questões ou se quiserem continuar com as identificações, pois terei todo o gosto de estar mais um bocadinho. Sim, temos aqui uma última ave que não foi ainda identificada e que o Pedro de certeza que já deve saber, e eu que não tenho aqui o guia para poder procurar. Vou partilhar aqui novamente a ave que tínhamos mostrado. Portanto, está talvez um pouco demasiado ampliada, vou ampliar um bocadinho menos. Já tínhamos observado algumas das características que referiste neste tipo de identificação, as riscas aqui na cabeça, no peito, etc, etc. E estávamos aqui todos a perguntar-nos que ave será esta. Eu já disse que é um passariforme, pronto, eu acho que já... Pronto, então podemos ir um bocadinho mais longe. O bico, de forma é que é o bico? É um bico robusto ou é um bico assim? É um insetívoro, eu digo que é um insetívoro porque é um bico muito fininho, não é? Pronto. Exatamente. Assim, parece um papa-moscas, né? Mas... Aliás, porque eu à tarde vi-os assim ao pé dos eucaliptos
numa zaragata a voar e a voltar e a voar e a voltar. Por isso, inseto evolui de certeza. Ora, e esse comportamento também é muito típico do papa-mosca. Está num pouso, faz um voo, apanha um inseto, volta para o pouso. Portanto, se calhar estás no caminho certo. Patas escuras, um bocadinho mais riscado. Vocês nos outros anteriores há bocadinho viram que o peito não tinha riscas, não é? É, o outro não tinha. Não se dos Podemos papa-moscas. voltar este. Portanto, este foi o inicial que ele mostrou. Pronto, não é o mesmo. Pronto, este tem ali duas características que são muito típicas desta espécie, que é aquele facto de ter a asa assim meio descaída, a cauda para cima, ligeiramente para cima, e esse padrão clarinho aí da asa. Esta risca clarinha. Essa risca clarinha, que no fundo é a orla das grandes coberturas e as terciárias, que é aquela parte lá mais atrás. Portanto, aqui as terciárias e aqui as grandes coberturas. Okay. Este padrão é muito típico desta espécie e este comportamento, esta postura. Portanto, aquele outro, já chegaram a alguma conclusão? Se é mesmo um papa-moscas e qual deles? Pois, falta-me aqui o manual. Falta-me aqui o manual. Está na cozinha. Está na cozinha? É, às vezes antes de comer, mete-me a ver. Deixa cá ver. Pois, mas portanto, acho que as características observadas já deu para chegar lá. Portanto, comportamento de papa-moscas, mas diferente daquele que vimos anteriormente, com as tais risquinhas no peito e na cabeça. Portanto, o outro era o papa-moscas preto e este será um papa-moscas diferente. Cinzento. É o cinzento. É o cinzento, ok. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Estão a ver, conjugaram-se características físicas com comportamento, foi relativamente fácil chegar à espécie. À espécie, muito bem. Ó, Carlos, Isto é um papa-moscas cinzento. Carlos, Uma coisa. Sim, tenho aqui uma espécie para identificar depois, pá. Se pudermos fazer, se eu puder Então vá. partilhar. Ó, Zé Epá, Pedro, Zé Pedro, podes partilhar o teu ecrã se quiseres. Está bem? Então, Mas já identificamos aquela? só um bocadinho. Espera aí, veio a outra. Era Espera um aí. papa-moscas? Mostrar-lhes. Tinha que ser a dos patinhos. Não sei. Gostei. Estão a ver? Olha isso. sim. Sim. Eu parece-me um garajal, mas não tenho bem certeza. Sim, é de facto um garajal, então vamos lá ver as características que saltam à vista. Porque, por causa disto, porque tem as patas Vermelhas. vermelhas. Sim, isto foi onde? Nos Açores? Nos Açores. Ok, então isso ajuda. Ser nos Açores, em princípio, temos duas espécies que são bastante parecidas e que podem ocorrer nesta altura, neste local, que são o garajal comum e o garajal rosado. Ora, elas, salvo erro, têm as duas as patas avermelhadas, embora muito mais vermelhas no caso do garajal comum. E o bico do garajal rosado só fica vermelho ali um bocadinho na base e depois fica mais escuro e mal passa ali um período crítico da reprodução fica logo preto. Então é capaz de ser o comum, não? Exatamente, é o comum. Depois há aqui mais alguns pormenores. Olha, esta foto, por exemplo, permite ver ali na ponta da asa, embora não esteja muito bem focada, mas na ponta da asa esquerda, portanto é que se vê do lado direito, vê-se ali uma zona escura na parte terminal das penas de voo, das primárias. No garajal rosado não existe, portanto ele tem aqui esta fotografia já enganava mais, porque já não se consegue ver o efeito da fotografia, mas aquela manchazinha escura ajuda logo a eliminar o garajal rosado. Mas e a cauda? Pois a cauda também...
Pois, a cauda é bifurcada, mas é relativamente parecida em ambas as espécies. Portanto, aqui o que seria diagnosticante era a extensão de vermelho no bico, as patas e aquela zona escura que se via bem, salvo erro, numa das fotografias logo iniciais, que se via bastante bem. Senão na primeira... Pois, aqui não se... Sim, percebe-se mal, porque estamos a ver por cima, mas dá para perceber que há ali uma zonazinha terminal escura nas primárias. Foi muito ampliado. A ver aqui nesta... Na pontinha percebe-se que há ali uma zona mais escura mesmo na bordinha da pena. Portanto, isto ajuda logo a separar as duas espécies. Então, garajal comum. Sim, se fosse aqui no continente já se poderia ser um bocadinho mais difícil, porque agora nesta altura passam o garajal do Ártico e esses são mais parecidos com o garajal comum, embora também tenham algumas diferenças. A extensão de preto no bico também é maior, também tem um bocadinho de escuro na pontinha das primárias, mas é uma tirinha muito, muito fininha. Portanto, isso também ajuda a distinguir. Olha, já agora que estamos a fazer, aqui na minha, na que está, agora deixa cá ver. Oh, Carlos, desculpa lá, eu vou tentar Já está. mostrar outro ecrã. Obrigado. Então, e que rapina é esta? Eu acho que é uma águia de asa redonda. Pois, também parece, mas... Mas é Sim, uma sim, cria. tem aquele crescente no peito, claro, mais claro do que o resto da plumagem. É um juvenil que tem o olho escuro. E depois Também foi nos Açores. tem aqueles tarsos de 100 penas, portanto há mais espécies que têm isso, mas, por exemplo, a águia calçada tem, aliás o nome vem daí, tem as penas mesmo até às patas, até cá abaixo. Portanto, isso também ajuda a ser amarela, se fosse o que ele fala. Não, mas Carlos, isso devia ser mãe e filha que nós apanhamos na estrada e a mãe não tinha as penas até às patas, não é? Sim, sim, elas não têm mesmo esta espécie. É uma das características que dá logo para eliminar outras espécies, mas há várias que têm as patas sem penas, portanto há várias espécies. Eu vou... posso mandar uma fotografia aqui para o chat? É que eu não tenho a certeza, mas acho que isto é uma carriça. É uma carriça, é. Pequenina, o bico ligeiramente curvo, mas fininho, portanto bico de insetívoro. Depois tem aquelas barrinhas ali laterais que são típicas. Não se consegue ver, não é, porque está tapado pela vegetação, mas terá uma cauda muito curtinha. E levantada, não é? As carretas têm a caudinha levantada, é típico, não é? Mas aqui estas barrinhas laterais que se vêem ali por cima das patas são diagnosticantes. Não haveria mais nenhuma espécie cá que tenha aquelas barrazinhas como se vê ali. Muito bem. Então, vamos dar por terminada esta sessão super interessante. Carlos, muito obrigada. És um excelente formador.